Bom, meus amores, agora com o nosso livro de história, quero que vocês abram na página 62 e 63, tá? Vamos estudar um pouquinho sobre as mudanças na navegação. Aí nós temos aí que alguns europeus, né, eles tinham pouco conhecimento sobre os oceanos. Então, eles queriam, na verdade, o quê? Alcançar, né, ter mais conhecimento do mar e poder navegar, né, em mar aberto. Por quê? Porque eles só viajavam o quê? Pelo litoral. Então eles não tinham conhecimento do mar aberto. E o que era que acontecia? Muitos contavam que lá no meio do mar existia o quê? Monstros marinhos. Por essa razão, todo mundo, né, as embarcações pelas quais tentavam ir mais, eles não conseguiam ter muito êxito, certo? E aí diziam, né, em suas cartas, em seus relatos, que existiam monstros marinhos no mar. Então, vamos lá. A maior parte das viagens marítimas eram feitas somente próximas ao litoral. Eles não tinham como viajar, né, e para o mar aberto, né, as áreas mais profundas, por conta desse medo, né? E foi por conta desse medo que os europeus fez o quê? Não. Vamos a enfrentar e criar instrumentos que nos possibilite avançar. E aí os europeus logo foi criando aí o astrolábio, a bússola, o quadrante e as cartas marítimas que facilitavam, né, também para descrever o que acontecia. Bom, a necessidade de encontrar, gente, ouro era muito grande de chegar às Índias. Eles tinham um desejo muito grande de tanto conseguir ouro e chegar às Índias, né? E a busca por essa riqueza é a que fazia o quê? Estimular cada vez mais, né, a procura por novos instrumentos, né, e melhoria nas embarcações. Mas vocês não sabem, os portugueses, né, foram o quê? Pioneiros e criaram o quê? A caravela. Portugueses também estavam de olho. Todo mundo queria um pouquinho do quê? Do ouro, da riqueza, conhecer, buscar. Portanto, os portugueses foram pioneiros e desenvolveram a caravela, uma embarcação longa feita de madeira, com velas que eram impulsionadas pelo vento. As viagens ficaram mais rápidas, mas ainda eram muito desconfortáveis. Gente, essas viagens não tinham conforto algum, certo? Esse povo levava muito tempo viajando e por isso ficavam doentes, né? Era uma transmissão de doença terrível, porque não tinha também higiene, né? Ou seja, muitos dormiam no chão, ficavam doentes, né? Não tinham onde fazer suas necessidades corretamente, tomar um banho em um lugar adequado. Hoje, quando você entra em uma embarcação, você encontra de tudo, é praticamente, né, uma casa. Tem embarcações que é super luxuosas, mas naquela época era assim não, e por essa razão muita gente morria. Aconteciam muitas transmissões de vírus, né? Por conta do quê? Por conta da falta de higiene e o tempo que esse povo levava. Os mantimentos, vocês acham que essas comidas que eles levavam lá também não apodreciam, não estragavam? Estragavam sim, porque não tinha onde uma geladeira até para conservar esses alimentos, né? Então vamos aí. Eles duravam meses e era necessário controlar a quantidade de alimento para que durasse o todo, né, todo o trajeto. Então, vocês podem entender aí, né, alimentos para durar, para levar tempo, né? Gente, imagina, não quero nem imaginar. As precárias condições de higiene provocavam doenças e mortes. E mesmo com as melhorias, ainda existiam riscos de naufrágios ou de embarcações, né, se perderem no mar. Então eles corriam muito risco. Por quê? Porque eles não tinham ainda um aperfeiçoamento como fazer, né, para viajar em alto mar com segurança. Sem contar, gente, que os barcos, ainda que fossem bem elaborados, eles também não tinham, né? Eles eram frágeis. Então a gente assim,
Percebe a fragilidade de toda essa viagem, tá bom? Vamos na página 63 responder as questões. Na terceira questão diz assim: observe a imagem a seguir e responda as questões. Vocês têm na letra A. Como são os animais, né? Como são os animais representados na imagem? Seriam eles reais ou imaginários? Vocês acham que existiam monstros marinhos? Vocês acham que existiam realmente esse bicho lá no meio do mar? Ou por conta, né, de uma navegação, de uma falta de conhecimento, por conta do vento forte, né? E você não ter o controle, você disse que era os monstros marinhos. Aí você tem aqui na imagem, observe bem a imagem do seu livro aí e vocês vão ver, tá certo? Na letra B. Quais dificuldades os navegadores enfrentaram para chegar ou para conhecer novas rotas marítimas? Quais foram essas dificuldades? Vocês vão buscar no texto e colocar. E na quarta questão, assinale com um X os recursos que facilitaram a navegação nos anos de 1400. Uso de velas triangulares e quadradas, vocês vão dizer se sim, marca um X. O desenvolvimento das caravelas, a invenção do morto de pompa e aperfeiçoamento da bússola e do astrolabe. Qual dessas aqui são verdadeiras, né? Se for certas, vocês vão assinar os recursos certos, vocês irão assinar um xizinho, tá bom? História, a atividade é muito simples, tá bom? E tia quer aproveitar essa aula de história para lembrar, não deixem de estudar o paradidático, tá certo? Estudem tabuada também.